Vamos abrir as nossas Bíblias no livro do profeta Daniel, capítulo 2, a partir do verso de número 14, diz assim o texto: Quando Arioque, o comandante da guarda do rei, saiu para matar os sábios da Babilônia, Daniel falou com ele de modo prudente e sensato. E Daniel perguntou a Arioque, o oficial do rei, por que o rei baixou um decreto tão drástico e urgente? Ao que Arioque explicou o motivo a Daniel. Diante disso, Daniel pediu para se apresentar diante do rei e rogou-lhe um prazo ao fim do qual ele daria ao rei a revelação que estava buscando. Então Daniel foi dispensado e, voltando para casa, relatou tudo o que ocorrera aos seus amigos Ananias, Misael e Azarias. Ele lhes pediu que suplicassem ao Deus dos céus que tivesse misericórdia acerca desse mistério, a fim de que ele e seus amigos não fossem mortos juntamente com os outros sábios da Babilônia. Então o mistério foi revelado a Daniel durante a noite por meio de uma visão. Daniel louvou o Deus dos céus, dizendo em aramaico: seja bendito Elá, o nome de Deus para todo sempre, porque a sabedoria e a força a ele pertencem. Ele muda as épocas e as estações, destrona reis e os estabelece, dá sabedoria aos verdadeiros sábios e entendimento aos que buscam discernir e conhecer. Revela mistérios profundos e enigmas ocultos, conhece o que jaz nas trevas e a luz habita nele em todo o seu esplendor. Eu te agradeço e te louvo, ó Elá, Deus dos meus pais. Tu me concedeste sabedoria e poder e me revelaste o que te pedimos, revelaste-nos o preocupante sonho do rei. Então Daniel foi falar com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para matar os sábios da Babilônia, e rogou-lhe: não mates os sábios da Babilônia, leva-me, pois, à presença do rei, e eu interpretarei para ele o sonho que teve. Naquele mesmo momento, Arioque levou Daniel ao rei e relatou: eu encontrei entre os exilados de Judá um homem que esclarecerá ao rei o significado do seu sonho. Então o rei indagou a Daniel: podes tu revelar-me o sonho que tive e sua correta interpretação? E na presença do rei, Daniel respondeu: o mistério que o rei exigiu que devesse ser desvendado, nem sábios, adivinhos, magos, astrólogos ou místicos lhe podem revelar. Contudo, existe um Deus nos céus capaz de revelar todos os mistérios. Foi Elá, Deus, que mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. O sonho e as visões que passaram por tua mente quando estavas deitado foram assim. O rei, quando estava repousando em tua cama, começastes a meditar sobre o futuro. Então aquele que revela os mistérios te mostrou tudo quanto ocorrerá nos tempos vindouros. E a mim foi esclarecido esse mistério, não por ter eu mais sabedoria entre todos os que vivem na terra, mas para que tu, ó rei, saibas a correta interpretação e compreendas todos os pensamentos que passaram pelo teu coração. Ó rei, eis que tu olhastes e vistes diante de ti uma grande estátua, e em tua visão essa estátua era enorme e impressionante, estava em pé diante de ti e tinha uma aparência terrível. A cabeça da estátua era feita de ouro puro, o peito e o braço eram de prata, o ventre e os quadris eram de bronze, as pernas eram de ferro e os pés eram em parte de ferro e em parte de barro. Enquanto estavas contemplando toda a estátua, uma pedra soltou-se sem auxílio de mãos, atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro e os destroçou. Então o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro vieram abaixo, despedaçados, viraram pó,
com o pó que se vê na eira, quando no verão se bate o trigo no terreno para separá-lo da palha. E o vento carregou todos os destroços sem deixar vestígio. Entretanto, a pedra que atingiu a estátua tornou-se uma montanha e encheu a toda a terra. Foi esse o sonho que tivestes, e agora nós o interpretaremos para o rei. Ó rei, tu és rei de reis, a quem o Deus do céu dado o reino, o poder, a força e a glória, e em cuja mão ele entregou os homens de todas as nações, onde quer que habitem os animais e as aves do céu, e te fez reinar sobre todos eles. Tu és, portanto, a cabeça de ouro. Mas depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino feito de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. E haverá um quarto e último reino, este forte como o ferro, pois o ferro tem o poder de quebrar e esmigalhar tudo, e assim como o ferro despedaça tudo, também ele destruirá e reduzirá a pedaços todos os reinos do mundo. Como vistes, os pés e os dedos eram em parte de barro e em parte de ferro. Isso quer dizer que esse será um reino dividido, mas mesmo assim terá um pouco da força do ferro, embora tenha observado ferro misturado ao barro lamacento. Assim como os dedos eram em parte de ferro e em parte de barro, também esse reino será em parte forte e em parte frágil. E como viste o ferro estava misturado à lama, isso significa que se buscarão fazer alianças políticas por intermédio de casamentos, mas a união decorrente dessas alianças e acordos não se firmará do mesmo modo que o ferro não consegue se misturar com o barro. No entanto, na época do governo desses reis, Elá, o Deus dos céus, estabelecerá um novo reino que nunca será destruído e que também não será dominado por nenhum outro povo. A soberania desse reino jamais será transferida a nenhum outro povo. Todavia, esse novo reino destruirá e exterminará todos esses outros reinos e subsistirá para todo sempre. Portanto, esse é o significado da visão da pedra que soltou de uma montanha sem o auxílio de mãos, pedra que mediante um só golpe fez em pedaço o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. Desse modo, Elá, o Deus poderoso, mostrou ao rei o que acontecerá no futuro. O sonho é verdadeiro, faz sentido e a interpretação é absolutamente fiel. Uma porção da palavra do Senhor, meus irmãos, no livro do profeta Daniel, um texto histórico que eu penso que tem muito ensinamento para mim, para você, e eu quero, portanto, que ele sirva aí para expandir o seu coração, alargar a sua consciência e desafiar você a rever valores e princípios do Evangelho, de tal forma que isso se materialize, ganhe concretude existencial e faça a diferença na sua vida e na vida daqueles que estão próximos a você. Daqui a uma semana, mais de 147 milhões de eleitores brasileiros vão voltar às urnas para escolher, dentre outros, o presidente da República. Entre o primeiro e o segundo turno, teremos no total 62 dias de campanha. Foi uma campanha mais curta do que as outras, para que os candidatos, usando todos os tipos de recursos e meios, possam pedir votos à população. O que vimos nesses últimos meses, após a polarização que houve nas eleições de 2014, entre PSDB e o PT, foi o recrudescimento dessa fissura social do país. Agravou-se, no meu entender, intensamente a animosidade entre as pessoas, a exacerbação ideológica, bipolaridade
programática, o uso de meios escusos nas redes sociais, os insultos, a violência. Nós estamos diante de um dos mais agudos momentos da nova república e, ao meu ver, sem muita perspectiva de mudança, independente de quem vai ocupar o cargo. Indiscutivelmente, para mim, essa foi a campanha eleitoral mais suja que eu já participei. Como eleitor, eu me senti ser viciado, estuprado, chantageado. A impressão que eu tenho, depois de ter votado em 10 eleições para presidente da República, é que eu estou vivendo numa terra sem lei. E nessa festa, parafraseando aqui as saudosas frenéticas, vale tudo. Vale notícia falsa, valem meias verdades, vale vídeo distorcido do contexto, fala de áudio atribuída a quem nunca falou, vale depoimento exagerado, declaração requentada, vale o uso da máquina, vale seletividade da mídia, manipulação da igreja, intimidação, amedrontamento, vale exagerar, vale diminuir, vale mentir, vale qualquer coisa. Ao final desse processo, um candidato ganhará o pleito do cargo mais importante de presidente, mas o Brasil inteiro já perdeu. Independente de quem seja a vitória, o país perdeu pela falta de ética, pela falta de honradez e pela falta da verdade. Eu olho com tristeza e vejo tudo isso, o saldo final desse amontoado de escombros produzidos pelas eleições. E não foram poucas as desavenças, os insultos, bate-boca, produziram o fim de amizades, estremecimentos familiares, mal-estar profissional. Eu vi pai contra filho, vi irmão contra irmão, vi vizinho contra vizinho, estranhos contra estranhos, todos dispostos a cortar relações por causa de seus candidatos com suas respectivas propostas. E a igreja, como não poderia deixar de ser nesse tempo do fim, protagonizou um dos espetáculos mais dantescos que eu já vi. A noiva de Cristo flertou com a ideologia da igreja com partido, e junto com essa trágica decisão, veio a contaminação do púlpito, a manipulação das massas, através daquilo que a gente chama de voto de cajado, a defesa dos interesses dos currais denominacionais e os velhos conchavos e acordos fisiológicos que buscam a troca de favores entre atores dessas velhas comadres que são a política e a religião. E o que é que a gente faz? Como é que a gente não se contamina com essa comida que nos foi, na realidade, ofertada, mas não passa de oferenda a demônio? Como é que a gente acha uma via média, um ponto de equilíbrio? Como é que a gente faz para discernir, em meio a esse caos que nós estamos mergulhados, qual é a vontade de Deus? Eu escolhi buscar diligentemente ouvir a palavra do Senhor, como diz o salmista, lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos. Eu já vivi o suficiente para saber que não se pode confiar nem em príncipe, nem em filho de homem, em quem não há salvação. Nessa existência que me foi concedida, eu também já sofri para entender que o meu socorro vem do Senhor e não vem de proposta de homem algum. Essa manhã eu queria tratar desse tema difícil, que gerou tanta confusão, tanto desentendimento, tanta maledicência, tanta agressão, mas eu penso que se você ouvir isso hoje, talvez, quem sabe, você vá mais seguro para a urna, mas eu não quero prosseguir sem lhe convidar a um momento de oração. Baixa aí a sua cabeça, fecha os seus olhos. Pai, nesse tempo tão conturbado, em meio a essa geração perdida, diante de uma igreja
que tem se tornado prostituída, com uma exiguidade de mestres e profetas que denunciem e que ensinem a verdade. Nós estamos atônitos, desejosos de ouvir uma palavra que venha do teu coração, sem nenhuma impregnação de ideologia de homens e sem nada que possa ser algo além da verdade e da justiça conforme o Evangelho. Dá-nos essa manhã a tua palavra límpida e transparente, é o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Livro do profeta Daniel, escrito aí 530, mais ou menos antes de Cristo, pouco tempo depois do Império Persa derrubar esse Império Babilônico de Nabucodonosor. E no texto surgem dois personagens importantes, e eu queria qualificá-los essa manhã. O primeiro é Daniel, e o segundo é o próprio rei Nabucodonosor. Daniel era um adolescente hebreu, quando o reino do sul, que é Judá, ali por volta de 605 a.C., ele ruiu diante do poderio do exército desse mesmo Nabucodonosor. Era um garotão talentoso, culto, boa família, tinha uma estirpe bonita, e ele foi extraditado para a Babilônia, onde viveu a sua vida toda e veio a se tornar um grande estadista, um consultor governamental ao lado de reis pagãos, e era um profeta para o povo de Deus. Em 603 a.C., quando ele só tinha 20 anos de idade, foi declarado governador da província da Babilônia e chefe supremo de todos os sábios, se constituindo o principal conselheiro desse rei poderoso chamado Nabucodonosor. Ele profetizou durante 67 anos e serviu a 5 reis babilônicos e 2 reis medo-persas. No governo de 3 desses, em Nabucodonosor, Belsazar e Dario, ele exerceu uma função que seria assim mais ou menos correlata a um primeiro-ministro. Pois bem, a Escritura diz que Daniel era um homem resoluto, era um homem corajoso, sábio, cheio de fé e devotado à oração. Ele é descrito no texto sagrado como um homem que tem um espírito excelente, como fiel, como homem muito amado e como alguém sem erro ou falta, ou seja, era alguém irrepreensível. Pois bem, agora o segundo personagem que o texto fala é o Nabucodonosor, que é um dos maiores conquistadores da história antiga. Esse homem derrotou os assírios na Mesopotâmia, ocupou a Palestina, defendeu-se contra os egípcios e estabeleceu um império, foi extremamente extenso e muito, muito rico. Certo dia, conforme o texto que nós lemos, o rei teve um sonho e esse sonho lhe deixou profundamente perturbado. E ele via uma grande estátua. Essa estátua tinha uma cabeça de ouro, tinha os peitos e os braços de prata, tinha o ventre e as coxas de cobre, as pernas de ferro, e os pés eram uma parte de ferro e outra parte era de barro. E aí ele ficou maravilhado diante daquela visão, assustado, porque ele percebeu que uma pedra havia sido lançada sobre ela, e quando a pedra bate na estátua, ela se despedaça e aquela fortaleza cai diante dos seus olhos. Hoje nós já sabemos que o sonho do rei era um sonho profético, interpretado por Daniel, mediante revelação de rei. Cada parte dessa estátua, ela representava um reino. O babilônico, que é onde o texto acontece, depois o persa, depois o reino macedônico, grego, né?
o reino romano e, por fim, o reino de Deus, uma vez que essa pedra que é lançada contra essa estátua é a mesma pedra que Paulo fala lá na sua carta aos Coríntios, a pedra angular, Jesus, o Rei dos Reis. E aí o rei, angustiado, se acordou, mandou chamar os seus magos, os seus adivinhos, os encantadores, os feiticeiros, os místicos, os astrólogos, e disse: olha, eu tive um sonho, agora vocês vão dizer qual foi e vão interpretar. E aí os caras ficaram loucos, né? Porque talvez se você dissesse qual era o sonho, o cara fazia um engendramento ali, fazia uma maracutaia, fazia um jambalaya e dizia alguma coisa, mas o rei disse: não, você tem que me dizer qual foi o sonho e qual é a interpretação. Aí os caras se reuniram, tentaram de tudo, voltaram e disse: ó, não tem nenhum homem na terra que seja capaz de fazer isso. Aí o rei disse: tem não, então vou mandar matar todo mundo, porque eu não preciso de mago, de místico, de astrólogo, de nada, vou mandar matar tudo. E aí esse Arioque, que era um oficial, saiu para matar a moçada. Mas aí quando Daniel soube disso, disse: peraí, o que está acontecendo? O rei mandou matar todo mundo, inclusive vocês. Eu disse: não, peraí, agora eu faço parte dessa corte, eu estou aprendendo sobre essa cultura, sobre esses costumes, mas eu quero lhe pedir que você não faça isso assim de maneira exacerbada, porque eu vou buscar a Deus e Deus vai me dar a interpretação desse sonho. E a partir daí, é o texto que a gente leu, ele tem a revelação de Deus, ele vai ao rei e diz não só o sonho que o rei tinha tido, mas diz também a interpretação. E aí ele diz: olha, foi Deus que me revelou tudo isso. Eu penso, meus irmãos, que nós estamos esgotados com o tema política e com os políticos no Brasil. Eu tenho dito que a gente não vive sem política, porque política é a arte do bem comum, né? Mas as sociedades humanas precisam que essa política, que é o que viabiliza a vida comunitária, se reflita de uma outra forma completamente diferente do que nós estamos usufruindo. Nós, a duras penas, estamos entendendo que de fato não se vive sem política, mas pode-se morrer por conta dos políticos. E é fato que o nosso povo tem sido estuprado por essa gente, pelo descaso que eles revelam para com a vida e a coisa pública, que é escandaloso. Práticas perversas e um cinismo que é insuportável. Essa revolta que a gente está vivendo, ela é legítima. Tanto descalabro, desperdício do dinheiro público, do escárnio com as mordomias, em detrimento de uma população esmagadoramente miserável. E agora nós estamos diante de mais uma decisão. Tínhamos um grupo aí de 8 ou 10 candidatos, ficaram 2, cada um com a sua bandeira, cada qual com o seu partido, com suas ideologias, com suas promessas, com sua história. E a questão é: o que é que nós, que somos povo de Deus e discípulos de Jesus, devemos fazer? Quem é que a gente deve escolher? Quem é que pode ir lá e nos representar? Olha, o meu papel como pregador e como mestre do Evangelho não é direcionar o seu voto para pessoas ou para partidos, mas é lhe dar ferramentas para você fazer a sua escolha a partir das análises, das ofertas que eles estão aí colocando e permitindo que você faça um contraponto com os valores do Evangelho. Ninguém pode me acusar de ter usado o púlpito ou qualquer canal de mídia para trazer manipulação ou para dizer que alguém deve votar nesse ou naquele candidato. Até no candidato que eu votei, eu não fiz nenhuma postagem de nada, absolutamente nada dele. E o fato de eu não ter feito essa campanha é que, no meu entender, a minha posição não me permite agir de outra forma, teria que ser essa postura. E eu tenho falado muito de política com vocês, abertamente, mas eu não entro nas questões pessoais, né? Nem de políticos candidatos, nem de partidos. Eu não vejo
isso nas Escrituras. Nem Jesus nem os apóstolos se envolveram com política partidária, ainda que suas ações demonstrassem profunda atividade de natureza política e social, na denúncia da miséria, da exploração, da injustiça, no trato com as pessoas marginalizadas, no fomento de ações a favor da vida, do pobre, do órfão, da viúva, do estrangeiro, do doente, dos expurgados, dos invisíveis. E aí a gente pode pensar, mas nos dias de Jesus tinha isso? Nos dias de Jesus havia intensa atividade política com a dominação romana. Aquela região tinha gente muito sofrida, exposta a um jugo sufocante, exploração na taxação de impostos, escravidão, inacessibilidade à justiça, escassez de trabalho, política perversa, má distribuição de renda, descaso com os pobres, ou seja, o panorama era muito próximo da matriz que nós temos hoje, nesse tempo. Mas eu não vejo Jesus ou os seus discípulos se envolverem, por exemplo, numa passeata contra Pilatos, ou uma greve geral contra Herodes, ou manifestações públicas de repúdio a César. E naquele tempo havia partidos políticos, de direita, como os herodianos, de esquerda, como os sicários e zelotes, mas ninguém ligado à fé se envolveu com essas coisas. Jesus visitou as aldeias miseráveis da Galileia, denunciou a opressão, a fome, o descaso, o atentado contra a vida, mas ele não se envolveu com essas questões. Estou dizendo que nós devemos nos afastar da política de forma nenhuma. Estou dizendo que a igreja, como corpo de Cristo, não pode se envolver com política, mas nós, seus membros e cidadãos, devemos sim exercer papel político, ainda que no meu caso, pela função que eu exerço, eu não possa usar o púlpito para direcionar a escolha de ninguém, mas eu posso lhe dar os princípios, eu posso lhe dar os valores, porque a minha luta não é contra ideologia, não é contra bandeira, é contra valores, não é contra as pessoas, porque eu entendo que eu estou lutando com forças espirituais, com principados e com potestades, e não com gente de carne e sangue. Eis aqui o texto do profeta Daniel, e eu penso que nele nós temos todas as características que nós devemos buscar num bom governante. Está aqui explícito. Tudo descascado e óbvio, eu vou transportar isso para a nossa realidade. Eu vou fazer pontes para o nosso contexto, porque nós estamos a 2.600 anos do texto. Mas eu penso que com essas informações, você vai ter um ferramental para fazer sua escolha. Eu espero que você faça a escolha que pacifique o seu coração e a sua consciência, seja ela qual for. Se você quiser voltar ao livro do profeta Daniel, a mensagem é expositiva. Eu vou tirar absolutamente tudo do texto e vou fazer uma grande viagem hoje, quase que analisando cada um dos versículos dessa passagem. Que características um grande governante deve ter? Daniel é esse homem experimentado que serviu a muitos reis. E ele, não obstante os impérios caírem e surgirem outros, ele continuou exercendo a sua função de executivo, de conselheiro, de primeiro-ministro em alguns casos, porque era um homem aprovado, era um homem provado, era sensato, era íntegro, era inteligente, tinha experiência, estava preparado para exercer essa função. E nós vemos as facetas dos valores e dos princípios do Evangelho na sua vida. Vamos lá, primeira parada que eu quero lhe chamar é voltar ao versículo 14. Diz assim: quando Arioque, o comandante da guarda do rei, saiu para matar os sábios da Babilônia, Daniel falou com ele de modo prudente e sensato. Primeira coisa, quem exerce comando, quem exerce governo, quem tem uma posição de decisão, quem está à frente de muitas pessoas, precisa ter uma voz prudente e sensata. É gente que tem habilidade relacional. É gente que tem o que a psicologia moderna chama de inteligência emocional.
É gente capaz de conversar, de negociar, de fazer aliança, de construir pontes. E isso essencialmente é uma característica do político. É que no nosso meio isso ganhou um sentido pejorativo, porque a gente vê alianças fisiológicas. A gente vê um candidato subir no palanque do outro e os dois eram inimigos mortais a vida toda. Mas por conta de uma necessidade, por conta de um arranjo perverso, agora eles viraram os melhores amigos, são Charlie Brown e, como é o nome do outro lá, o amiguinho dele? Snoopy. Abraçados como se nunca tivessem se ofendido. Mas a verdade é que alguém que vai comandar, alguém que vai dirigir pessoas, precisa ser prudente, precisa ser sensato. Quando Daniel tomou conhecimento que a ação do rei era uma ação desastrosa, desequilibrada, intempestiva, tomada no calor das emoções, porque o rei havia sido contrariado, que aquilo era uma coisa injustificável, ele disse: opa, peraí, calma lá, vem cá, vamos ter uma conversa, vamos ver se tem uma alternativa, vamos analisar esse cenário, vamos pensar em possibilidades, em alternativas, porque isso é muito drástico. E isso vai ter uma consequência muito grande. Portanto, alguém que vai exercer uma função de governo precisa ser uma pessoa temperante, habilidosa, experimentada, equilibrada emocionalmente, com boa capacidade de articulação, capaz de construir pontes sem arroubos, sem estouros, sem explosões, sem surpresas, porque isso pode levar à ruína de um país. Outra coisa que o texto nos ensina está no verso 15, veja lá. Daniel perguntou a Arioque, o oficial do rei, por que o rei baixou um decreto tão drástico e urgente? Ao que Arioque explicou o motivo a Daniel, ou seja, mais outra característica. Por que o rei tomou essa decisão de forma tão precipitada? Será que ele ponderou as consequências? Será que ele olhou para o cenário mais amplo? Será que ele teve uma visão de todo o platô? Será que ele mediu as consequências imediatas, de curto prazo, de médio prazo, de longo prazo? Por que essa coisa assim, tão de repente? Por que mudou tão drasticamente o rumo que havia sido projetado? O caminho no qual se estava seguindo? Ora, gente que está à frente de pessoas exercendo função de mando, uma função executiva, não pode fazer com que um caminho seja drasticamente alterado, sem que isso seja medido, planejado. E olha, eu e você já enfrentamos tanta maluquice, né? Já vimos tanta política econômica maluca, já vimos tantas decisões equivocadas que trouxeram uma calamidade para o nosso povo, já vimos tantas leis e tantos decretos desastrosos, já fomos vítimas de tanta política econômica equivocada, de tanta decisão que tem uma reverberação social massacrante, porque os que estão lá em cima na pirâmide são muito pouco afetados. Mas os que estão na base da pirâmide deixam de comer, deixam de ter a condição mínima de existir. Nós não estamos falando aqui de cortar o seu canal de TV por assinatura, que é um supérfluo. Nós não estamos dizendo aqui que você vai deixar de ir no barzinho na sexta-feira, porque não dá para gastar mais dinheiro com saída. Nós estamos falando da pessoa que não compra mais nem feijão nem arroz, que comia 3 vezes por dia, agora só vai comer uma, que os filhos não vão ter mais alimento. Nós estamos falando de coisas básicas, que levam o indivíduo a pegar uma arma e ir para a rua para fazer qualquer coisa para conseguir o sustento que seja. E aqui o texto nos ensina que Daniel é um homem que, com 20 anos de idade, ele olhou para aquela decisão e disse: isso é muito
extravagante. É uma mudança de rota muito drástica. Será que ele não mediu os impactos disso? Será que ele não olhou o todo? Ou é uma decisão temperamental? É uma coisa feita sem nenhuma estratégia, sem nenhum planejamento? Perceba que quem está em cima precisa ter condições e precisa ter a capacidade não só de dar ordens, mas precisa ter a capacidade de entender o cenário das coisas. Outra característica que eu percebo aqui, em Daniel está no verso 16, diz assim: diante disso Daniel pediu para se apresentar diante do rei e rogou-lhe um prazo, ao fim do qual ele deveria dar ao rei a revelação que estava buscando. Ou seja, Daniel é um homem que enfrenta os problemas. Tem uma situação dramática. Os sábios, os místicos, os astrólogos, os magos, já está todo mundo chorando, desesperado, tentando se esconder, tentando fugir, porque a espada de Nabucodonosor está na porta. Daniel disse: não, vamos ver o que a gente vai fazer, vamos enfrentar esse problema. Eu vou pedir um prazo para apresentar para o rei uma alternativa, uma solução. Um sujeito que não joga para os outros a culpa, não coloca no mercado internacional, não coloca no dólar, não coloca no barril de petróleo. É alguém que diz: não, esse negócio é comigo, eu estou aqui para tomar decisão, eu estou aqui para oferecer alternativa, eu estou aqui porque quem manda sou eu, e os outros têm que obedecer, e quem não obedecer eu tiro e boto o outro. Não foge, não se evade. Aliás, é muito característico do ser humano essa capacidade de jogar para o outro a culpa, de não assumir, de não se assumir e não assumir a consequência dos seus atos. O que a gente mais vê é político culpando os outros, é culpando o outro partido, é culpando a condição do mercado global, é culpando as premissas da bolsa, é culpando os grandes monopólios e as grandes oligarquias, é culpando os que especulam no mercado financeiro. O sujeito nunca tem culpa, é sempre a culpa do outro. Mas a caneta que foi usada lá foi a dele, para tomar a decisão, para fazer o decreto, para revogar a lei, ou para criar a lei, ou para fazer a reforma. Não há como a gente acreditar em pessoas que não têm capacidade de chamar para si a responsabilidade, e não tem envergadura para dizer: o problema existe e eu vou meter os peitos e eu vou resolver, e eu vou fazer o possível e o impossível para sanar, e se eu errar, eu vou corrigir. Eu me lembro que eu andei um tempo com um homem de Deus, e ele dizia assim: Charlito, olha para mim, perceba como eu vivo. Ele usava o texto de Paulo: sede meus imitadores. Olha para mim, e quando eu errar, veja como eu conserto. Ah, que tragédia quando as pessoas cometem erros e nunca assumem, e são incapazes de vir a público e dizer: eu errei, eu tomei a decisão equivocada, eu fiz o pior, eu escolhi errado, e essa pessoa que eu escolhi fez caca. Mas isso é responsabilidade minha, porque fui eu que coloquei essa pessoa ali. Comece a ver o conjunto das características de um homem de Deus com experiência governamental, que ficou 62 anos da sua vida exercendo função pública de governante, e era sábio, íntegro, irrepreensível, que se desviava do mal. Veja mais outra característica, verso 18. E lhes pediu que suplicassem ao Deus dos céus, que tivesse misericórdia acerca desse mistério, a fim de que ele e seus amigos não fossem mortos, juntamente com os outros sábios da Babilônia. Pessoa que exerce governo, uma pessoa que se sensibiliza com a tragédia do outro. Daniel disse: olha, vamos orar aqui, vamos buscar uma alternativa, vamos suplicar a Deus, vamos fazer o que for possível, vamos apresentar uma alternativa, porque vai morrer todo mundo, e isso vai ser uma calamidade.
Gente que exerce função pública é gente que tem um sentimento de condolência pela dor do outro. É gente que não se conforma em ver a desgraça que está acontecendo com o outro. É gente que, quando vai fazer um planejamento ou vai tomar uma decisão, pensa primeiro no impacto que isso vai ter sobre aqueles que não têm nenhuma condição de ter para si absolutamente nada, que estão num estado de pobreza extrema, à margem da vida, no acostamento da história. E Daniel sentiu que ia ser uma desgraça matar aquela gente toda, e não eram poucos sábios não, eram muitos conselheiros. E todas as famílias que seriam impactadas. Como seria bom que a gente encontrasse políticos que se preocupam com as pessoas, que se preocupam com os bolsões de pobreza, que se preocupam com as cracolândias, que se preocupam com as favelas, que se preocupam com aqueles que vivem em regiões esquecidas, que se preocupam com aqueles que não tiveram condição de se preparar para a vida, de ter estudo, de ter uma possibilidade de sair desse gueto fétido, amargo, no qual nasceram. A gente está vivendo quase como se fosse uma sociedade da Índia, que o sujeito nasce naquela casta e ele não pode nunca mudar para outra, ele nasceu naquela condição e vai morrer naquela condição. Nós nos tornamos um país onde os que estão na situação de pobreza vão morrer pobres, não tem alternativa, não tem nada que a pessoa possa sair para melhorar de vida, porque a distribuição de renda é brutal em termos de injustiça. Daniel sofreu, disse: vamos buscar a Deus, vamos fazer alguma coisa, porque vai morrer todo mundo. E o seu coração se compungiu e ele se sensibilizou, porque ele disse: vai ser uma tragédia, isso vai ser uma desgraça. Outra coisa que o texto nos ensina, veja aí o verso de número 19. Então, o mistério foi revelado a Daniel durante a noite por meio de uma visão. Daniel louvou o Deus dos céus, dizendo em aramaico: seja bendito, Senhor, o teu nome para todo sempre, porque a sabedoria e a força a ti pertencem. Ou seja, Daniel foi capaz de interpretar o que eu chamo das dinâmicas existenciais. Quem vai governar, quem vai exercer função de mando, quem vai exercer poder, tem que ter uma capacidade de olhar para as dinâmicas existenciais, ou seja, tem que ser alguém experimentado. Ninguém é capaz de tomar uma decisão sem fazer análises. E ninguém é capaz de fazer análise sem ter experiência. E aí talvez você me diga: não, mas aí você tem assessores. É verdade, você precisa estar cercado de especialistas, você não é bom em tudo, mas você tem que ter uma capacidade de olhar o todo, você tem que ter um requisito mínimo. Eu jamais colocaria na minha empresa pessoas para exercerem funções estratégicas, como, por exemplo, o diretor financeiro da empresa, que ele não tivesse uma experiência bastante sólida em finanças e também que ele não tivesse uma visão do mercado. Finanças seria uma condição sine qua non, essencial e indispensável, mas ele precisa olhar para o mercado, porque se ele não sabe olhar para o mercado, ele fatalmente vai me levar a fazer alguma besteira, a tomar alguma decisão errada, a fazer alguma aplicação indevida, ou a permitir que eu faça um gasto para o qual a empresa não estava preparada. E Daniel é esse homem capaz de ter essa visão, ele teve uma capacidade de ter um discernimento, ainda que aqui nós estejamos falando de um dom espiritual, mas é necessário para os que governam ter a possibilidade de interpretar as dinâmicas, porque nós estamos num mundo globalizado, meu irmão. Uma decisão que o cara toma na Austrália repercute aqui. É o efeito borboleta, que uma pequena alteração num país pode gerar um tsunami no outro. E a gente precisa de alguém que se antecipe, que olhe para essas coisas e diga: precisamos agir rápido,
Porque se nós não fizermos isso, nós vamos enfrentar um problema insuperável. Vocês estão acompanhando aí milhares de pessoas que estão rumando para os Estados Unidos, na América Latina, saindo de um país, entrando no outro, passando de fronteira em fronteira, e em cada lugar que passa, mais gente se associa ao grupo. E o Donald Trump está dizendo aí, olha, para esse pessoal, porque se vocês não pararem, a ajuda que eu dou a vocês eu vou cortar. Olha, você se prepare, porque nas próximas décadas, o mundo vai viver esse tipo de dinâmica. Os países que são miseráveis vão exportar miséria para os países ricos. E não vai ter fronteira que sustente, porque começaram com milhares, mas nós vamos ter milhões. E sabe qual vai ser a forma de conter? Vai ser passar com aviões e jogar bomba química para matar todo mundo. É para isso que nós estamos rumando. Preste atenção no que eu estou lhe dizendo hoje. Daniel é essa pessoa que conseguia interpretar as dinâmicas, ele conseguia olhar o todo, porque ele era um homem experimentado, ele tinha capacidade de antever e de se antecipar, sendo preventivo para não ser corretivo. Outra característica, verso 24, diz o texto, Daniel foi falar com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para matar os sábios da Babilônia, e rogou-lhe, não mates os sábios da Babilônia, leva-me, pois, à presença do rei, e eu interpretarei para ele o sonho que teve. Ou seja, Daniel era um homem que estava disposto a correr risco. Era um homem que estava apto a assumir desafios. Você quer ver a característica de alguém que governa? É alguém que assume risco. Não é alguém em cima do muro. Não é alguém que fica adiando decisões que são inapeláveis, que fica postergando reformas que são inegociáveis, de coisas que estão levando o país para a ruína. Ah, pastor, mas nós temos um Congresso prostituído e não se aprova nada sem o Congresso. Aprova, bota o povo na rua para você ver se o Congresso não cede. Um presidente que tem apoio do povo, respeito do povo, atenção do povo, parceria com o povo, ele faz o que ele quiser. Porque se o Congresso tentar impedir, o Congresso cai. Quantos e quantos senadores e deputados não foram eleitos agora nesse último pleito? Gente que estava com cadeira cativa, tanto no Senado quanto ali na Câmara dos Deputados, e caiu e não foi eleito. E eu achei pouco. Na próxima vai ser mais, porque o povo começou a entender como é que a roda gira. E começou a entender que política e político faz diferença na vida. Bote alguém na cadeira que esteja disposto a correr risco, a peitar os poderosos, a confrontar aqueles que vivem historicamente no Brasil de exploração desde a colônia. Bote alguém que aceite desafio e que não fique só mamando na teta do Estado a vida inteira, enquanto a população está comendo capim pela raiz. Nós estamos comparativamente guardadas as devidas proporções, no mesmo estado da França na queda da Bastilha. Os reis refestelados em seus castelos, a população na grade olhando, eles comerem frango enquanto não tinham nem pão. E qual foi o resultado? Foi uma convulsão social. Invadiram o Palácio de Versalhes, quebraram tudo. Você vai no palácio hoje, ele está oco. Porque quebraram tudo, tocaram fogo, pegaram o rei e a rainha, levaram para a guilhotina. E morreu muita gente, e a gente não quer que isso aconteça no nosso país. Mas a gente precisa ter um homem ou uma mulher, seja quem for, que se assenta na cadeira de presidente, capaz de correr risco e de enfrentar as forças que se opõem às reformas e de aceitar desafio, porque é para isso que ele está sendo colocado ali. Verso de número 25 nos ensina outra lição, diz o texto, naquele mesmo momento, Arioque levou Daniel ao rei e relatou, encontrei entre os exiliados de Judá, um homem que esclarecerá ao rei o significado do seu sonho. Olha, rei, eu encontrei esse cara, ele veio lá de Judá,
Ele tem uma história. Ele está aqui estudando no palácio. Ele está aqui se preparando. Ele está aqui conhecendo o que é a cultura babilônica, porque ele vai vir te servir, ele vai estar na corte. Não é um sujeito sem eira nem beira, não. Não é ninguém que caiu do céu, não. Não é ninguém que surgiu do nada, não. Porque vai lidar com a coisa pública e vai tomar decisões que vão mexer, meu amigo e minha amiga, com a sua vida. E você não botaria no seu negócio um desqualificado, um inexperiente, uma pessoa sem capacidade para cuidar dele, não. Muito provavelmente você botaria alguém que fosse bom, e se você tiver dinheiro, você contrata o melhor. Aí vem Arioque e diz: eu encontrei aqui um cara que tem história, que tem estirpe, que tem conhecimento, que está aqui familiarizado com os nossos problemas. Tem um passado, tem uma biografia. Como é que a gente pode colocar numa função de governo alguém que não tenha esses requisitos, que não tenha integridade, que não tenha honradez, que não tenha experiência, que não tenha executado funções correlatas, que não tenha atrás de si a capacidade de dizer: olha, eu já fiz isso, 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 eu estou qualificado. Meu amigo, você não está contratando um encanador para a sua casa, não. Você está contratando o presidente da República. Você chama um cara para desentupir um cano e você pergunta para ele: o senhor é encanador? Se o cara disser só não, sou marceneiro, você diz: eu preciso do encanador. Que a bronca aqui é no cano. Como é que você vai botar alguém para comandar o país, que está na bancarrota, está na ladeira descendente, está próximo do caos, não tem história, não tem passado, não tem experiência, não tem realizações, não tem o que colocar na mesa? Você chama no RH qualquer profissional que faz seleção, ele não vai dizer que vai contratar uma pessoa que não tenha qualificação, não. A gente não faz isso nos nossos negócios, nas empresas que nós trabalhamos. Se alguém chega para exercer uma função, você está ali, você espera que ela tenha passado por um processo rigoroso de seleção. Como é que a gente quer, que diz respeito ao país, que vai mexer com a vida de milhões de pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a esquerda, imaginar que se possa fazer isso, sem que a pessoa esteja qualificada, sem que ela tenha uma história, um passado, uma biografia, um currículo de realizações? Vamos à frente, verso 27. Na presença do rei, Daniel respondeu: o mistério que o rei exigiu, que deve ser desvendado, nem sábios, adivinhos, magos, astrólogos ou místicos lhe puderam revelar. Sabe o que ele está dizendo aqui? Esse pessoal que está aí, ele não tem competência para revelar isso. Ele não tem as qualificações específicas para realizar isso. Mais uma vez aparece aqui a questão da capacidade do currículo, da musculatura profissional no que diz respeito ao governo. Senhor, nem sábio, nem místico, nem astrólogo, nem feiticeiro, nem ninguém que você consultou teve condições de dizer o que era. Agora, eu tenho condições de dizer o que é. Eu tenho capacidade de dizer o que é. Porque uma coisa é você fazer parte de uma equipe pluridisciplinar. Outra coisa é você estar nessa equipe e ser o que toma a decisão. Porque não dá para fazer balão de ensaio com o país. Não dá para a gente brincar de experiência e erro. A gente não tem tempo de tomar uma decisão errada e depois dizer: não deu certo, vamos tentar de outra forma, porque a gente já viveu isso. A gente já passou na mão de político no passado e cada um fazia uma loucura maior. A gente já teve inflação de 80% nesse país. A gente já teve confisco de poupança. A gente já teve mudança de moeda. A gente já teve economia atrelada ao dólar, desatrelada do dólar, a gente já teve reserva de mercado, a gente já teve de tudo. A gente não aguenta mais ser balão de ensaio de político.
E aqui ele está dizendo, olha, nenhuma das pessoas que você consultou foi capaz de resolver, mas eu tenho as competências necessárias para lhe dizer exatamente o que precisa ser feito. Olha, independente de quem vai subir, porque já tornei público que o meu voto é nulo, não tenho condições de escolher nenhum dos dois lados que sobraram, e tenho todos os motivos para poder justificar a minha escolha. Mas independente de quem vai subir, eu espero que seja bem sucedido, que Deus ajude, e estarei disposto a ajudar naquilo que eu perceber que é correto. Mas se tomar uma decisão errada, eu não sei o que vai acontecer com o Brasil. Se quem subir nos 6 primeiros meses não tomar as decisões com a ousadia, a coragem, o risco, a determinação e a competência, a assertividade, nós vamos experimentar o que nós nunca vimos na nossa geração nos próximos meses. Outra coisa que o texto nos ensina, verso 29. Diz, ó rei, quando estavas repousando em tua cama, começastes a meditar sobre o futuro. Então aquele que revela os mistérios te mostrou tudo quanto ocorrerá nos tempos vindouros. Ele já está falando do sonho de Nabucodonosor. Mas perceba que Daniel já faz uma análise, agora já não mais das características do que está acontecendo, mas ele começa a falar de coisas que são suscetíveis ao próprio Nabucodonosor, ou seja, ele diz, quem vai governar tem que ter o discernimento de olhar para o futuro, para frente, tem que prever situações, tem que se antecipar aos fatos, tem que ser capaz de ver os movimentos. Está aí a Inglaterra agora num sufoco sem fim por causa do Brexit. E agora está lá a Câmara que não sabe se vota, se não vota, se fica, se não fica. Está a Escócia já querendo pular fora, porque eles estão vendo que o buraco era muito mais embaixo do que eles imaginavam sair da União Europeia. Porque não olharam para o futuro, porque não planejaram, porque não tiveram a visão mais completa, para usar um termo conhecido, holística. E aí Daniel diz, olha, ó rei, quando você estava meditando, quando você estava pensando no futuro, você teve a visão. A gente precisa de um presidente que pense no futuro. A gente precisa de alguém capaz de olhar para os mercados, a gente precisa de alguém capaz de olhar para a economia mundial. A gente precisa ser capaz de ver o que está acontecendo no nosso continente, porque por enquanto são alguns milhares de venezuelanos, mas daqui a pouco podem ser alguns milhões. E a gente vai fazer o quê? Que não tem bala nem para meia hora de guerra. Vai matar todo mundo. Vai botar uma ponte 50 na fronteira para metralhar todo mundo. Porque isso vai começar a acontecer. A Argentina está quebrando aqui do nosso lado. Está quebrando, está despedaçando tudo. Os países estão entrando em processo de falência e de ruína. E esse é um fenômeno irreversível, meus irmãos, porque será assim no fim. Nação contra nação, povo contra povo. Está dito nas Escrituras. Ninguém se surpreenda com o desenrolar da história. E Daniel disse, rei, quando você estava olhando para o futuro, você percebeu essas coisas. Quem vai governar tem que ser capaz de olhar para frente, de prever o que vai acontecer. Verso 30, mais uma característica, e a mim foi esclarecido esse mistério. Não por ter eu mais sabedoria entre todos os que vivem na terra, mas para que tu, ó rei, saibas a correta interpretação e compreendas todos os pensamentos que passaram pelo teu coração. Veja que aqui aparece outra característica de Daniel. Ele disse, olha, agora eu já sei todas as implicações do que você vê, ou seja, é alguém capaz de analisar cenários complexos. Se eu trouxer para o nosso tempo, é alguém que olha para esse mundo globalizado e é alguém capaz de ter uma visão estratégica. É alguém que vai ter capacidade de dialogar com outras nações. É alguém que vai ter o respeito de outras nações. Puxa, nós somos uma economia com capacidade de estar entre os 5 maiores do mundo. Nós temos capacidade de sentar no Conselho de Segurança da ONU, nós somos o celeiro do mundo em termos de alimentação, nós temos a maior reserva de água, a maior reserva de florestas. Esse é um país que tem todos os recursos naturais que precisa para enfrentar os próximos séculos.
mas é um desastre na sua governança. E aqui aparece outra característica de você conseguir articular as suas relações exteriores, conseguir perceber, ser um interlocutor, ser protagonista. O mundo pode e precisa ouvir o Brasil. A gente tem muita coisa boa para ensinar as nações. E Daniel diz: olha, agora eu vou te dar a correta interpretação, porque o que você viu envolve outras nações, envolve outros reinos, envolve outras relações, envolve outras problemáticas. E você precisa compreender exatamente o que está se passando para que você possa se posicionar. Mais uma característica, verso 31, diz o texto: ó rei, eis que tu olhastes e vistes diante de ti uma grande estátua, e em tua visão essa estátua era enorme e impressionante, estava de pé diante de ti e tinha uma aparência terrível. É alguém que não se amedronta diante de problemas, mas é capaz de enfrentar os gigantes. E quantos gigantes nós temos no Brasil, né? Os latifúndios, as oligarquias, os grandes lobbies, as grandes famílias, os grandes cartéis, os grandes currais, os grandes conchavos, são estátuas de gigantes poderosas e precisam ser enfrentadas, e quem vai enfrentá-las não pode ter rabo preso, quem vai enfrentá-las não pode ter a ousadia sem ter a capacidade de realização só por arrobo, porque chegar no programa eleitoral e dizer que vai fazer, que vai acontecer, isso a gente já viu demais. Quantos presidentes já disseram que iam mudar o Brasil? E quantos mudaram? Nós estamos cada vez ficando piores, nós estamos cada vez descendo mais a ladeira. Quem foi que mudou? Quem é que tinha essa competência? Quem é que tinha essa habilidade? Quem é que pode confrontar esses gigantes? Quem é que tem a capacidade de mexer no lucro dos grandes bancos? Quem é capaz de taxar as grandes fortunas? Quem vai meter o dedo na cara das grandes oligarquias? Quem vai cortar as veias, os canais, os conduítes que alimentam essas forças poderosas para ficarem eternamente no trono? Alguém que tenha essa capacidade merece o meu respeito, minha atenção e o meu voto. Alguém que tenha essa competência de olhar para essa estátua que está diante do Brasil, para essas potestades espirituais que movimentam forças no mundo real e que fazem de marionete homens e seus impérios, mas são forças espirituais que estão aqui em cima. E aqui em Daniel você vai ver a luta do anjo com o príncipe da Pérsia. Vence aqui, se não me engano, capítulo 9. Uma luta espiritual de um anjo contra uma potestade, Daniel orando porque precisava de uma intervenção de cima. Vá ler aqui sobre forças que governam nações. Estou concluindo. Verso 35, outra característica: então o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro vieram abaixo, despedaçados, viraram pó, como o pó que se vê na eira quando o verão se bate o trigo no terreno para separá-lo da palha. E o vento carregou todos os destroços sem deixar vestígio. Ou seja, quem vai governar é alguém que seja capaz de entender que impérios passam. Impérios entram em processo de falência, somem, desaparecem. Cadê o Império Romano? Cadê o Império Grego de Alexandre o Grande, o homem mais poderoso da terra? Existe uma frase na lápide do túmulo de Alexandre o Grande que diz assim: aqui jaz o homem mais poderoso da terra. Está lá, só o pó. A gente precisa de um homem que suba no poder, ou de uma mulher, para nos dar um projeto de Estado e não um projeto de governo. Esses partidos, eles trabalham para si mesmos, para reeleições e sucessões, e é uma coisa que virou um retorno às capitanias hereditárias. Não é mais de pai para filho, mas é de partido para o seu próprio partido, é de um político para o seu sucessor, é jogo de comadre. Não há ninguém que chegue e diga que esse é um projeto de Estado, não é um projeto de governo, é um projeto para mudar o Brasil, não é um projeto para perpetuar a minha bandeira no poder.
Não é um projeto para que o meu partido, 50 anos, fique aqui governando e mamando. Não é um projeto para o país. E eles não percebem porque são ignorantes e cegos. Que se alguém governasse assim, o povo lhe amaria e atenderia àquilo que ele dissesse. E ouviria a sua voz, porque respeitaria a sua envergadura. Diz aqui o texto, Daniel falando que quando as pedras batem nos reinos da terra, eles se despedaçam, e está aí a história para nos ensinar. Os Estados Unidos já sabem que eles vão ser superados pela China. É mais dia, menos dia. É nessa geração ou na próxima. Mas esses impérios, eles vão cair. Esses impérios vão passar. O mundo será governado por outros povos, porque sempre foi assim e sempre será assim. O sábio do Eclesiastes diz que a terra continua a mesma. Verso 38, mais uma característica, em cuja mão ele entregou os homens de todas as nações, onde quer que habitem, os animais e as aves do céu, e te fez reinar sobre todos. Tu és, portanto, a cabeça de ouro. Eu gosto muito dessa passagem, porque aqui Daniel falando de Nabucodonosor diz, olha, você governa sobre tudo, inclusive sobre os animais, inclusive sobre as forças da natureza. A gente precisa ter um presidente que compreenda o que é responsabilidade social, precisa ter um presidente que entenda sobre as forças que nós temos no nosso país naturais, que pense em sustentabilidade, que pense em preservação, porque, meu amigo, esse é o único bem que a gente não recupera, porque na natureza os recursos são escassos. E depois que você destrói, não recupera mais. Quem tem propostas sérias sobre sustentabilidade? Quem vai ter peito para enfrentar os cartéis que estão desmatando a Amazônia? Quem vai ter peito para chegar num Samarco e dizer que eles vão sair do Brasil e que o patrimônio todinho vai ser leiloado para pagar o estrago que eles fizeram nos rios? Quem tem peito para chegar naquelas indústrias de São Paulo que poluem o Tietê e dizer, se não fechar, eu vou fechar a fábrica? Quem tem peito para enfrentar essas coisas? Quem tem a capacidade de olhar para um projeto de sustentabilidade? E agora os países estão deixando o Acordo de Paris. Meu Deus, um negócio que os cientistas estão todo dia dizendo que vai haver uma calamidade e as cidades como o Recife vão desaparecer do mapa. E a gente ouvindo gente falando que vai deixar o acordo para produzir energia que está superada, porque na Europa todo mundo está migrando para os carros elétricos, em 30 anos não tem mais nada de petróleo rodando por lá, e a gente aqui dizendo que vai sair do acordo, porque a gente não pensa em sustentabilidade, a gente não pensa em preservação, que se dane a próxima geração, contanto que eu mame nessa, o que eu vou deixar para os meus filhos, que se lasque todo mundo, que polua rio, que destrua as florestas, que polua o ar, que destrua tudo, que mate os peixes, eu não tenho nada a ver com isso. Eu quero é botar dinheiro no meu bolso. Triste. Verso 40. E haverá um quarto e último reino, este forte como o ferro, pois o ferro tem o poder de quebrar e esmigalhar tudo. E assim como o ferro despedaça tudo, também ele destruirá e reduzirá a pedaços todos os reinos do mundo. É alguém que tem a capacidade de prever acontecimentos, gerenciar conflitos continentais, proteger as pessoas. Ah, meus irmãos, como eu gostaria de ver um presidenciável com essas características. Alguém que está percebendo os conflitos, que pode intermediar, que pode pacificar, que pode trazer uma palavra que restaura, que sara, que restabelece, que abre corações, que quebra egoísmos. A gente não vê isso, a gente olha, percebe, não vê, a gente vê, às vezes é raiva, é ódio, é ira, é uma corrida armamentista. Se arma fosse um negócio bom, a gente já teria pacificado o mundo, né? Porque as duas grandes potências mundiais têm arma para destruir várias e várias vezes o planeta. Eles resolveram o quê? Com todas as suas armas e com todos os seus foguetes e com todas as suas bombas, o que foi que eles fizeram além de esmagar países, destruir povos, ocupar terras? Nada, não fizeram nada. Verso 42, assim como os dedos eram em parte de ferro e em parte de bronze, também esse reino será em parte forte e em parte frágil. Gosto muito desse versículo,
porque ele me mostra que é alguém capaz de exercer poder com isenção, é alguém capaz de reconhecer fraquezas e também fortalezas, é alguém com a capacidade de fazer autocrítica, é alguém capaz de mudar rotas, é alguém capaz de mudar planos. Diz: olha, esse reino vai ser forte, mas também vai ser fraco. Vai ter coisas positivas, vai ter coisas negativas. Quem vai governar tem que ter essa capacidade de fazer autocrítica, de se enxergar, de se olhar e dizer: isso foi bom, isso foi ruim, essa decisão foi certa, essa foi desastrosa, essa pessoa fez bem, essa aqui destruiu, foi perversa, foi corrupta, foi sanguinária, foi uma destruição o que ela causou. Gente com essa capacidade de olhar e dizer: eu errei, bater no peito e dizer: a responsabilidade é minha, eu me equivoquei, eu preciso mudar esse plano, eu preciso fazer uma correção nessa rota, eu preciso alterar esse projeto. Verso 43, como viste, o ferro estava misturado com a lama. Isso significa que buscarão fazer alianças políticas por intermédio de casamentos, mas a união decorrente dessas alianças e acordos não se firmará. Do mesmo modo que o ferro não consegue se misturar com o bônus, ou seja, é alguém que foge dessas práticas, desses ganhos ilícitos, dessas vantagens fraudulentas, dessas maracutaias, dessa corrupção, dessa negociação, desses casamentos malditos, de gente que se junta só para fazer promoção do mal e da maldade. E agora, pior de tudo, é que juntou igreja com Estado, política com religião, que são as duas bestas que o Apocalipse fala. As duas bestas que vão destruir a humanidade. Uma que sai do mar, outra que sai da terra. E elas estão em conluio, unidas, uma fazendo salamaleque para a outra. Como eu gostaria de ter tempo para aprofundar muito mais com você, mas eu já estou estourado, e eu queria concluir. E trago na conclusão o verso 44, que diz assim: no entanto, na época do governo desses reis, o Deus do céu estabelecerá um novo reino, que nunca será destruído, e que também não será dominado por nenhum outro povo. A soberania desse reino jamais será transferida a nenhum outro povo. Todavia, esse novo reino destruirá e exterminará todos esses outros reinos, e subsistirá para todo o sempre. E aqui nós estamos falando do reino de Deus, que é quando Jesus no Império Romano chega e diz: eis que vos é chegado o reino de Deus. E Jesus é essa pedra que despedaça tudo, porque a sua proposta é de um outro tipo de sociedade, é de um outro tipo de vida, é de outro tipo de valor, são de outros tipos de princípios. O que Jesus vem promover é uma grande consciência e uma revolução na mente. Ele não lida com tronos, a não ser o trono do seu próprio coração, onde você está assentado, e é preciso você sair do lugar para que Deus passe a governar. Quando a gente lê Daniel capítulo 4, nós vamos nos deparar com esse Nabucodonosor aqui, mas aí ele ficou louco, maluco, endoideceu. E a sua loucura é consequência da sua soberba. Eu li sobre a sua doença e os especialistas classificam como licantropia clínica. Sabe o que é isso? É quando o indivíduo tem um comportamento de animal selvagem. Ele ficou na floresta, feito um bicho. Ele vivia como um bicho, inclusive comia capim. Ficou louco anos e anos, porque antes de surtar, Daniel havia chamado ele, mostrou os erros que ele estava cometendo, mostrou os equívocos, mostrou as consequências e os desdobramentos, mas esse aviso não surtiu efeito e ele enlouqueceu. No próximo domingo, eu como você, vou às urnas. Vou fazer o meu voto com o direito que eu tenho, e você vai fazer o seu com o direito que você tem. Não falei de partido nem de candidato. Provavelmente o que eu falei acertou em um e acertou no outro. Provavelmente eu falei de características boas que tem em um e que tem no outro. E muito provavelmente eu falei de coisas ruins que tem em um e tem o outro. Portanto, a escolha é sua. Eu queria apenas lhe dar valores, princípios, verdades das Escrituras,
porque eu sei que o Brasil não suporta mais. A gente está à beira de um cataclismo, de uma convulsão social, de uma barbárie. E a minha oração, de todo o meu coração, é que seja quem for, que suba ao poder e que faça alguma coisa e que faça logo. E dentro do que eu puder, se isso estiver alinhado com os valores das Escrituras, eu vou apoiar e eu vou ajudar. E se não tiver, eu vou denunciar e eu vou continuar fazendo oposição. Porque o meu compromisso primeiro é com o reino de Deus, não é com nenhum reino da terra. Que o Senhor lhe abençoe, que você tenha um final de semana gostoso aí, gaste tempo com quem você ama, com quem você gosta, tenha uma boa semana. Se prepare para a eleição, nós vamos ter reunião normal na próxima semana, vamos ter novamente mais um tempo de oração, de reflexão, como tivemos no primeiro turno. Se você quiser estar conosco, vai ser uma alegria, quem sabe você volta antes, quem sabe você volta depois, mas não deixe de tirar um tempo para a comunhão, para a reflexão, para a oração. Esse é o meu desejo, e o resto a gente vai se encontrando por aí. E eu vou te falando no caminho, no nome de Jesus, amém.